Oiê! Opa! Deixa eu tirar o som aqui desse computador. Vou esperar o Renata aparecer. Começando a entrar o pessoal aí. Olá! Boa tarde. Renata, já está aí. Cadê você? Visualizar. Boa tarde, gente. Que legal. De novo, tem que virar a campainha. Eu vou colocar aqui o comentário fixo falando da nossa live. Para quem chegar no meio, saber do que se trata. Representatividade no audiovisual. Acho que meu fone não está funcionando. Eu estou ouvindo, só que não é pelo fone. Então acho que tudo Com Renata Diniz. bem. É minha segunda live na vida. Eu fico às vezes meio nervosa. Não Pode ser que fique nervosa. eu esqueça o Pegue, nome. Aquele que pegue de a cola. sua toalhinha. Então, uma colinha aqui na frente, com coisinhas para anotar, qualquer coisa. Se der branco. Mas Pessoal que está entrando aí, está escutando direitinho? Está dando para escutar? Porque às vezes sem o fone fica um pouco barulhento. Qualquer coisa eu coloco o fone aqui. Tô para com mim ele a postos. Tá bom para você, Renata? tá bom. Vou Tá? até tirar o porque não funcionou, então ficar sem Tá fone bom. mesmo. Bom, a gente já está aí com 10 pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal ir chegando. Ah, legal, já tem uma galera aqui entrando. Som tá ok, obrigada. Oi, Vânia. Beleza. Marinho, Ai, massa. que legal. Apesar do horário, 3 da tarde, o pessoal tá conseguindo entrar. Ei, Júlia Prioli, massa. Bom, Maravilhosa. Uma música da Júlia. Dani Marinho está fazendo um trabalho aqui muito legal no Brasil também, junto com a API, a favor, lutando politicamente, né, pelas políticas e, enfim, pelo audiovisual também. Outra pessoa má. aliás, a gente tá aqui conversando e tal, essa movimentação para aprovação da lei emergencial da cultura, né? Nesse exato momento. É, É, né? a gente pode comentar isso em algum momento. Bom, vou começar me apresentando. Olha só. Pessoal da Abra, tá. Vamos lá, vou tentar não me distrair com os comentários e focar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marília Nogueira, eu sou a idealizadora do Prêmio Cabiria e hoje diretora e curadora do Cabiria Festival, junto com a Vânia Matos. E a gente inaugurou aí as lives do Cabiria semana passada para trazer um pouco dessas discussões que a gente tem dentro da nossa rede, levar um pouco mais adiante essas discussões que são sempre muito produtivas e muito, enfim, a gente precisa ter esses estímulos para a gente refletir, encontrar formas de fazer as coisas diferentes e se fortalecer. Então, é um pouco tudo isso, esse objetivo das lives que a gente está tentando construir aqui no Cabiria. E, bom, Cabiria, imagino que todo mundo que está aqui conheça, começou em 2015 como um prêmio de roteiro para histórias protagonizadas, escritas por mulheres, e o ano passado ele se tornou um festival. A Vânia entrou com essa ideia maravilhosa e louca, e a gente, enfim, conseguiu aí mais alguns loucos e loucas para entrarem com a gente, e a gente teve o primeiro Cabiria Festival o ano passado, no Rio de Janeiro. Bom, vou falar um pouquinho da Renata, mas vou deixar ela se apresentar. A Renata Diniz é roteirista, diretora, a gente se conheceu no Frapa do ano passado, mas logo a gente começou a se cruzar em outros lugares, em festivais, os nossos filmes passaram em alguns festivais juntos, então foi
foi um encontro, assim, muito interessante, porque a gente foi descobrindo muitas coisas em comum, inclusive em relação a essa nossa, em relação a essa nossa questão com a representatividade, como a gente se deu conta de como isso impactava as nossas obras e o nosso escrever, a nossa escrita. E a Renata também estava lá em Brasília, quando surgiu a Manifesta, então a gente vai falar da Manifesta aqui também. E, bom, Renata, conta um pouquinho de você, fala mais um pouco. Eu entrei assim super superficialmente. Não esquece de falar que você ganhou. Aliás, eu vou falar para você não ficar sem graça. É, Renata ganhou o melhor roteiro no Festival de Gramado com o curta dela no ano passado e participou de zilhões de festivais aí pelo mundo com esse curta lindo que é o Véu de Amani. Então, Renata. Então, oi, gente. Alguém comentou que meu áudio estava dando eco, falhando. Eu vou falando, vocês me avisam se tá ok. Eu fico muito feliz, assim, sabe, fiquei surpresa e feliz, assim, sabe, de ser convidada para falar no Cabire, assim. Eu acho que, cara, é muito importante, marco. E, enfim, então queria agradecer você, queria agradecer também toda a organização do Cabire por essa oportunidade e, assim, estou me treinando aqui nas lives, a segunda da vida. Mas, enfim, eu sou roteirista já tem um tempo, né? Cara, eu acho que desde 2011, assim, eu comecei trabalhando, entrei numa produtora, com um grupo de 6 anos, assim, sabe? E aí cara, fiz muitos institucionais, fiz um monte de coisa lá, assim, sabe? Mas basicamente mais institucionais. Assim. Aí eu tenho 2 curtas, né? O último deles é o Véu de Amani, que é esse que estava em Gramado, que ganhou o melhor filme de Gramado, melhor curta, desculpa. Desculpa. Ter um festival de Gramado, ganhou o melhor filme no festival, na Mostra Internacional de Cinema de Florianópolis, ganhou o prêmio Los Angeles também, enfim. E aí é um curta que eu tenho muito carinho. Aí tem o Requilha também, que foi onde começou. Ele é um curta que o protagonista é um menino, depois a gente fala disso, né? E ele também no Festival de Brasília, foi para o ESA, ganhou alguns prêmios, ganhou o Guarnicê, ganhou o prêmio desculpa, San Diego também. Enfim, aí também, há uns 3 anos, eu dirigi uma série que chama Trilha de Dulcina. Dirigir uma série, né, com Caetano Cury. Renata, deixa eu só te interromper um minutinho, parece que está falhando o seu áudio. Eu acho que vai ser melhor usar fone mesmo. Eu vou usar o meu também, Tá, para a gente não ter risco das pessoas não nos escutarem. Peraí. tá. O meu não estava funcionando muito bem. Realmente não vai rolar sem fone. Vamos ver se melhorou agora. O negócio é com o meu. Melhorou aí, gente? Oi, gente, Fala um tudo bem? pouquinho. Vocês estão... Alguém dá o ok aí para mim? Melhorou? Você está me ouvindo, ô Marília? E pessoal? Eu tô ouvindo direitinho. Não sei se o eco pode ser por conta porque eu estava sem fone, né? Pode ser isso também. Tá, eu vou abaixar um Acho que pouquinho. agora, eu acho E que aí, vai rolar. Acho que vai rolar agora. Vamos continuar se o pessoal der o toque. Aí, melhorou. Bom, vamos com o melhorou. Melhorou, tá bom. enfim, aí dirigi essa série, que também foi um grande aprendizado aqui em Brasília, tá na TV Cultura, chama Cria de Dulcina. E desde que eu decidi sair dessa produtora grande, eu me foquei em fazer os meus próprios projetos, mas também, tipo, sou contratada para fazer projetos de outras pessoas, assim, sabe? E desde então eu tô focando nisso, assim, roteiro, direção nos meus projetos particulares, meu, né, autora, e também em participar de projetos dos outros, de sala de roteirista, essas coisas. Ainda faço muito institucional, é uma parte do meu trabalho mesmo, assim, sabe? E aí eu fico transitando por essas áreas, assim, sabe? Tomara que eu tenha conseguido me apresentar bem. A gente vai se apresentando ao longo da conversa também, que a ideia é que a gente fale um pouquinho da nossa experiência, que eu acho que é sempre rico essa partilha da experiência, do fazer da outra autora, da outra diretora e roteirista. Eu acho que você travou e a sua Travei não, tela foi desculpa. para outro lado.
Gente, eu vou Tá. contar agora, já dando spoiler, porque que eu travei. Antes eu tava ouvindo o podcast das primas, né? Que é aquele que a gente Ah, dá como referência, da Renata Correia e tal. E aí tava meio que falando por baixo aqui do meu vídeo, e eu saí só pra dar o pause e voltei. tá. Mas agora acho que a gente não vai ter mais interrupções. Ó, Tá bom. vista. Bom, É, bom, eu queria falar desses nossos pontos de intersecção aí, algo que está ali na origem do Kabir. A gente vai falar um bocado do Kabir nessa live também, né? Porque afinal a questão da representatividade no audiovisual foi o que motivou, né, a criação do Kabir. É uma tentativa de poder contribuir um pouquinho que fosse, para a gente diminuir um pouco essa desigualdade que a gente tem na representação das mulheres no audiovisual, e acreditando que ao ter uma representação mais diversa, a gente teria a possibilidade de construção de um imaginário que fosse mais positivo, amigável, e a figura da mulher, né? A gente hoje tem uma construção, né, que está no mainstream, que está nos grandes filmes de grande bilheteria, que está aí na televisão aberta, e essa representação mais comum da mulher ainda é naquele lugar ou de fragilidade, ou tá ali sofrendo uma violência, ou tá ali hipersexualizada, ou fazendo uma escada para o protagonista ou para um personagem masculino. Isso ainda, infelizmente, é muito presente, né? Muita coisa, de fato, melhorou, mas tem muita coisa para ser feita ainda, e às vezes a gente não consegue medir o tanto que isso impacta na é, sociedade, né? O fato da gente estar vendo as mulheres nesses lugares todos, aliás, e não vendo a mulher, né? A gente vê nos nesses lugares meio lugares. estranhos, e tem vários lugares que a gente não existe, né? As mulheres não estão representadas quando a gente está falando de mulheres na ciência, por exemplo. Tem, Uhum. só antes de passar a palavra para você, ainda sobre essa origem do Cabiria, e já deixando uma dica para quem não conhece, o Dina Davis Institute é um Uhum. instituto criado pela atriz Dina Davis, que tem várias pesquisas muito boas sobre esse assunto, assim, porque para a gente lutar para algum tipo de mudança é importante a gente ter dados, né? Coisa que a Ancine tinha começado a fazer quando tudo virou do avesso, né? Mas enfim. Uhum. É, então é muito importante a gente ter acesso sobre esses dados, e para nos ajudar a construir esses argumentos de por que a gente está aí falando tanto que é importante ter mulheres não só, né, à frente das câmeras, como atrás das câmeras, porque na verdade uma coisa puxa a outra. Se você tem mulheres diretoras, roteiristas e produtoras, assim, é quase que automático, né, a probabilidade de você ter protagonistas mulheres e uma representação melhor da mulher, Humanizada, né, né? é muito É, maior. exatamente. Esse Instituto Dina Davis, ele é muito interessante, que ele faz a mapeação mesmo da participação das mulheres, assim, né? Então, assim, eu acho que a gente deu alguns passos, mas ainda falta muito, né? Assim, desde, assim, por exemplo, nas grandes premiações você vê poucas mulheres, né? A gente vê, tipo, assim, as indicações para o Oscar ainda são muito poucas as mulheres. Eu acho que foi a Natalie Portman, aquela atriz que tipo, bordou nomes de filmes Natalie ou de Portman. diretoras nas roupas nesse último Oscar, Uhum. né? Então, assim, é uma coisa que tá, tipo, velho, que assim, acho que o que as mulheres estão querendo gritar pro mundo é, cara, até quando, tipo, a violência contra a mulher vai ser gatilho para filme, né? É, e assim, e vai servir de escadinha também para desenvolvimento dos personagens masculinos, né? E aí, assim, uma primeira coisa que eu queria trazer também é da nossa experiência no festival, assim, que a gente passou, né? Teve o Festival de Brasília, onde surgiu o Manifesta, e assim, a gente também teve acesso aí a filmes que, cara, que a romantização do feminicídio, assim, tá super naturalizada nesses filmes, em dois filmes, pelo menos, que a gente viu em Brasília. A Em violência contra o corpo a viol... feminino é muito naturalizada, né? Muito, muito. Em Gramado também, assim, acho que não cabe aqui ficar falando os nomes, mas também teve
uns 2 filmes que, cara, violência contra a mulher. Teve um deles, cara, que era tipo todos os estereótipos possíveis. A mulher puta, a mulher que apanha, a mulher que, cara, vai falar, aí leva um tapa na cara, sendo que o cara tá errado, o cara que vai lá no final e traz a solução do filme. E assim, tipo, em Gramado, eu assisti esse filme específico e fiquei muito assustada. E fiquei mais assustada ainda com os espectadores que não se tocaram muito desse ponto, assim, sabe, do filme. Então, como que tá naturalizado, né? E aí a gente teve essa experiência aqui em Brasília de mostrar nossos filmes, né? Você tava com Curta Ângela, lindo, lindo. E olha que exemplo de personagem feminina e de história com uma protagonista mulher que, né, interessante, que eu acho que é isso que a gente procura, né? Tipo, histórias de mulheres como humanas, assim, não como objetos, assim. E eu tive a oportunidade também de apresentar o Véu de Amani. Então, eu não sei, acho que a gente pode falar um pouquinho do Manifesta, né? Como que foi essa nossa sensação? Eu ia até te interromper quando você falou manifesta, que eu também Uhum, mencionei o manifesta, e a gente não explicou o que é manifesta, né? A gente já está a partir do princípio uhum, que todo mundo conhece o manifesto. uhum, Se bem que esse público, né, que acompanha a gente, provavelmente a maior parte da galera conhece, mas acho que é importante a gente falar um uhum, pouquinho. O uhum. Manifesta surgiu, então, nesse Festival de Brasília, do ano passado, por conta não só desses 2 filmes, que realmente foi um pouco ou um tanto quanto chocantes, assim, nessa questão da De romantizar o naturalização, feminicídio. Aham. e romantizar o feminicídio, naturalizar completamente a violência contra o corpo da mulher, Uhum. e estranhíssimo, assim, porque esse da romantização do feminicídio, ele passou justamente na sessão que tinha o curta Ram, que Aham. é curta dirigido por mulheres, protagonizado por mulheres, histórias de mulheres, mulheres diversas, e o Ângela. Então foi tudo muito estranho, assim, ficou bem esquisito. Saiu todo mundo do cinema meio sem entender o que estava acontecendo ali. E o Uhum. debate foi bem acalorado, né? Uhum. E outras coisas foram acontecendo durante o festival, outras formas de desrespeito com as Desrespeito com a mulheres que estavam mulher, ali. assédio. Aham. E por conta disso, as mulheres se reuniram e pensaram, né, num documento, que seria um manifesto, uma manifesta, para Uma falar o que manifesto. não dava mais, né? O que não dá Aham. mais. E tem coisa que não dá mais. Naturalizar a violência contra o corpo da mulher não dá mais, sabe? Uhum. Tem coisas que simplesmente não dá. Não dá. A gente já viu demais isso. E não é que a gente não possa representar a violência na tela. Apesar de eu acho, particularmente, que não tem muita coisa que não precisaria mesmo. Mas, enfim, tem Uhum. formas, né? Tem formas e formas. Uhum. Não, é verdade, assim, sabe? Tipo, e eu acho que até esses curtas e as referências que a gente conversou, que a gente vai trazer aqui, são justamente, tipo, uma outra forma de representar a mulher assim, de ter o cuidado mesmo na hora que for pensar numa história. Eu lembro de uma live sua, e assim, que você tava falando que, cara, normalmente, quando você ia pensar nas suas histórias, você pensava primeiro num personagem homem, assim, sabe? Não sei se você lembra dessa live que você fez. Sim, sim, eu até tenho essa história. Deixa eu só colocar aqui. Alguém perguntou da live da Manifesta. Vou só colocar o nome aqui. Quem quiser seguir, Uhum. Manifesta Cinema. Ah, Segue aí no Manifesta Instagram. Cinema. Antes de contar essa anedota, eu queria só falar mais um pouquinho da Manifesta. Eu abri Assim, aqui claro. o Insta aqui para falar dos principais pontos que, que foram levantados lá. Resumindo esses pontos, eu vou ler aqui, porque eu acho importante, é rapidinho, Sim, gente. sim. É Aham. bem rapidinho. Então, essa manifesta, ela queria atingir certos públicos, né? Então, opa, desculpa, gente, eu não sei tirar esse som de assovio que apareceu aqui na teste. Então, a gente começou pedindo para comissões e organizadoras de festivais e eventos audiovisuais, que essas comissões, né, opa, desculpa, deixa eu ver aqui de novo. Então vamos lá. As comissões organizadoras de festivais e eventos audiovisuais componham uma curadoria e um júri diversos em gênero, raça, sexualidade e território.
Isso aí é exatamente o que a gente está falando, é representatividade. Representatividade em todos, em toda a cadeia do cinema. E isso inclui os festivais, as comissões de seleção, isso tudo é fundamental. Não tolerem assédio e censura em seus eventos. É uma coisa um pouco marcante lá em Brasília, né? A curadoria de festivais e eventos audiovisuais considere a multiplicidade de gênero, raça, sexualidade e território. Mais uma vez, né? A curadoria tem essa responsabilidade. Não pode fingir que isso não existe. Isso existe, isso é real. Você está ali influenciando muita gente quando você está escolhendo esse ou aquele filme. Não permitam a validação, isso aqui é fundamental, não permitam a validação de discursos feminicidas, racistas, LGBTQI-fóbicos e gordofóbicos. Não permitam a validação desses discursos, assim. Isso é fundamental. Esse é o poder de quem está ali na curadoria, né? Você, de certa forma, você está validando, né? Você aceita um filme que romantiza o feminicídio, você está dizendo que isso é ok. Que romantizar o feminicídio não é um problema, e é um problema. É um problema enorme. Aí, continuando, tá quase acabando aqui. Agora, aos produtores, realizadores, interrompam a exploração irresponsável de nossos corpos nas telas. Combatam a naturalização da violência contra a mulher e contribuam para a construção de um imaginário propositivo sobre nossa existência. E você quer falar? Não, mais duas. Porque assim, a gente vai, só um parêntese, a gente vai ouvindo essas coisas que parecem que são óbvias, mas realmente é muito assustador quando você chega nos festivais mais importantes do Brasil e cara, se depara com temáticas como essa, tipo... Tudo bem que hoje as coisas estão muito... Tudo bem que hoje, assim, a gente está vivendo uma distopia e tal, mas assim, cara, é processo de curadoria, de seleção, assim, sabe? Enfim, só um parêntese também, eu achei muito interessante quando a Débora Ivanov colocou como regra ter 50% de mulheres e também, tipo, uma cota para negros e LGBT na comissão dos projetos, assim, né, no FSA. Isso é importante, né? Mas pode continuar com os dois últimos pontos. É que a gente vai ouvindo, a gente vai numa... não, sim. Tipo, parece que é absurdo, mas assim... Vai vindo. Parece que está muito distante, né? E na verdade está muito próximo. Está muito perto, exatamente. Isso... Os dois últimos pontos. Não, só voltando aqui, essa coisa de propor, de contribuir para a construção de um imaginário propositivo, isso também é muito importante, né? Não é só a gente falar, não pode ter violência contra o corpo da mulher, chega de romantizar, naturalizar a violência contra a mulher. Que outras possibilidades existem para essas mulheres? E existem, né? A gente tem alguns exemplos aqui, tem, sei lá... Tem, assim, as próprias roteiristas, amigas, colegas nossas, eu fico, a Rafa Camelo tá aí, cara, a ganhadora do último Cabiria, maravilhosa, assim. Então, assim, você vê pessoas fazendo... A Letícia fez um comentário aqui que me desconcentrou, depois eu falo. Mas você vê, cara, o tanto de coisas boas que a gente tem, né? Tipo, eu ia comentar aqui do Despertar de las Hormigas, que é um filme que eu vi em Gramado também, assim, sabe? Que trata do feminino com uma naturalidade, assim, sabe? E é uma das dicas pra dar, assim, né? Tipo, esse filme, ele tá, acho que é no SP Cineplay, assim. Eu não vou dar spoiler, mas, assim, é tipo um tipo de filme que eu gostaria de ter escrito e que ele trata do feminino, assim, sabe? Assim, tipo, e tem uma masculino lá também que você entende que o masculino é estrutural daquele, enfim, a gente tem muitas possibilidades, assim, sabe? Tipo, enfim, filmes igual o da Sabrina Fidalgo, que a gente assistiu, né? Igual a própria Ram, que estava no festival. E, enfim, vamos terminar aí os 2 pontos que faltava, que aí a gente discute o resto pra gente seguir uma linha. Só para falar, né, já que surgiu o Despertar das Formigas, é um filme de uma diretora costarriquenha, tá no SP Cineplay, O Despertar das Formigas. Depois, quando a gente colocar, só para avisando o pessoal, quando a gente colocar no IGTV, eu vou colocar nos comentários tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas dicas de podcast, filme, enfim, tudo que rolar aqui a gente coloca, mas é o Despertar das Formigas. E o que eu achei lindo e sensível, maravilhoso no Despertar das Formigas, é que tem justamente essa coisa de pensar algo propositivo.
O destino daquela mulher não é ficar para sempre oprimida, e esse é o destino de todas as mulheres, que é a violência e a opressão, porque tem filmes que parece que só colocam mulher ali para sofrer, né? O Mulheres Invisíveis é uma coisa que me incomoda um pouco, por exemplo. Não tem um outro destino possível para essas mulheres, gente? A mulher não tem o direito de ter uma vida plena e outros caminhos, né? E esse filme Exatamente. aponta, né? Isso. Aí, assim, fazendo uma logline sem dar spoiler, é a história de uma mulher que, cara, o marido dela quer ter mais um filho e ela não quer. É isso. A história é essa. E é simples, assim, sabe? Enfim, eu também gosto muito, eu acho muito interessante a maneira como que ela coloca a feminilidade, assim, sabe? Eu acho que é uma boa referência, assim, para assistir. E aí também, eu não sei se você já segue com esses dois últimos pontos da Manifesta, porque eu tô com aquela série lá que você sabe qual é para mostrar como exemplo, assim, de como uma personagem pode ser mulher, humanizada, interessante, e cara, tem vários caminhos. Chega de tipo ser gatilho e do gatilho ser um estupro, um assassinato. Mas enfim, já falo da série ou vamos terminar aí? Vou avançar um pouquinho, vou ver se eu consigo. Tá. Ainda endereçado aos produtores e produtoras, realizadores e realizadoras. A gente está falando aqui da Manifesta, tá? Quem pegou no meio. Em produções com narrativas sobre mulheres, contratem mulheres para a liderança de departamentos criativos. Especialmente tenham mulheres no roteiro, direção de fotografia e montagem. Que eu acho que isso eu vou fazer só mais um e a gente volta nesse e já emenda com a série, porque eu acho que está tudo bem relacionado. Ainda endereçado a esses produtores, realizadores. Contratem atores e atrizes transgêneros para papéis de pessoas trans e travestis. Assumam a responsabilidade pela construção do olhar coletivo sobre as mulheres em suas obras audiovisuais. Então, vou repetir essa aqui. Assumam a responsabilidade pela construção do olhar coletivo sobre as mulheres em suas obras audiovisuais. Não finge que não é com você. Tá? É com você, sim. E assim, então, assim, esses são os principais pontos da Manifesta. E para emendar com a série, que eu acho que eu sei qual que você vai falar, essa questão de você ter mulheres na equipe, como isso influencia a forma como a gente vai ver as mulheres ser tratadas na tela. Qual que é a série? Antes de eu falar da série, assim, ainda de dados, saiu um dado aí do Instituto Dina Davis também falando que, cara, as coisas melhoraram realmente, assim, na direção, tipo, parece que em 2017 só 4% de mulheres, 4% das mulheres, tinha mulheres dirigindo produtos de TV, assim, né? E aí de que 2018, 2019 só aumentou 40%, assim, muito legal, mas ainda não é suficiente, né? Então, tipo, eu sinto que a gente deu. Eu sinto que a gente deu alguns passos, mas ainda falta muito, assim, né? Tipo, se você for ver tem uma pesquisa muito histórica aí da Ancine, eu acho que é de 2016 e tal, mas assim, a quantidade de mulheres na direção, fotografia, assim, era muito, muito ínfima. Tipo, roteiro também, mulheres negras era tipo zero, assim, sabe? As coisas realmente melhoraram, mas eu acho que ainda falta muito, assim, sabe, para andar. E a gente estava com essas políticas, né, de tipo, essas políticas de inclusão mesmo, e de um olhar diversificado, porque eu acho que isso que faz as histórias serem interessantes, né? É a diversidade. E aí a gente está vivendo esse momento, que tristeza. Mas tem alguém gritando aqui. Mas, enfim, você quer falar primeiro sobre o. A gente, eu sugiro a gente deixar as referências para o final, porque eu acho uma coisa muito interessante que assim. A gente debater esses. O tal do teste Bechdel, não sei como é que fala. Mas assim, é um teste muito básico, sim. você pode falar sobre ele, né? Assim, eu acho que a maioria das pessoas aqui conhecem esse teste, as roteiristas, que eu também tô vendo a Letícia Padilha, esse batom, ela que me deu a dica, por isso que eu ri. Enfim. Mas aí eu achei muito interessante também o complemento que o Cabiria fez para o teste, que é esse teste da Alison Bechdel, que é uma cartunista, né? Que é um teste antigo, de 1985, e eu acho que foi de alguma forma maneira que uma coisa que inspirou o prêmio Cabiria, né? Aí você puder falar sobre ele também, sobre a atualizada que vocês deram nele. Na verdade, a gente não foi exatamente uma atualizada no teste, né? A gente criou umas provocações aí para pensar de que forma a gente pode melhorar a representatividade das mulheres nos roteiros. É que o teste nos leva a pensar isso, né? E aí a gente veio com uma
um né? infográfico que era para falar disso também. E o Né? teste, para Esse quem não teste tem conhece, acho que 3 todo mundo tá aqui. perguntas, isso. Pode falar. Pode falar Aham. das Não, perguntas. pode. Conta você. Você quer que eu posso? Então tá. Pode falar, pode falar. Para quem não conhece, que eu acho que todo mundo conhece, mas de vez em quando eu me surpreendo com pessoas que não conhecem, surgiu dentro de um quadrinho dessa quadrinista belga, e era basicamente 3 perguntas. Uma, existem ao menos 2 mulheres nesse filme? Essas 2 mulheres, elas conversam entre si? 2, né? E 3, essas 2 mulheres... Ah, desculpa, esqueci uma. Tem 2 mulheres com nomes, né? Porque uma coisa muito louca é como tem personagem mulher sem nome. É a namorada, a amiga, a mãe. E não, a gente não se dá o trabalho nem de colocar nome para essas personagens. Enfim, então 2 personagens com nome que falam entre si e sobre algum assunto que não seja apenas ao redor do assunto homem. Parece ser super simples, né? E aí tem umas outras questões provocativas do Kabir que eu achei muito interessante, assim, por exemplo, cara, você vai descrever figurante, cara, vamos colocar 50% mulheres, né? Sei lá, tipo, metade da população do Brasil é negra. Cara, por que que não tem metade né? Tipo, se você for pensar, né? Cara, vamos incluir aí também, né? Pensar nas questões também de gênero, essas coisas todas. Você tem aí os outros itens do Cabiria? Eu tava tentando achar aqui, porque eu esqueci de deixar isso na mão, não encontrei. Mas eu vou falar algumas coisas de cabeça e depois eu vou republicar esse infográfico e a gente vai também publicar um link com um videozinho explicando essa questão do teste, para quem quiser. Enfim, é de um canal chamado Feminist Frequency, que é muito interessante também. A autora faz análise da representação da mulher, principalmente em jogos. E é aterrorizante, jogos, né? assim. É aterrorizante, como a mulher... Se a gente fica assustada com o cinema, em jogos, então, de videogame, a gente fica assim, oh, meu Deus, Cara, a gente não vale nada. Né? Então, outra coisa que eu acho aterrorizante, só um parênteses também, é aquele conceito da woman on the fridge, in the fridge, né? Que, assim, é um conceito que, tipo, que vem dos quadrinhos, né? E aí, assim, é como que nos quadrinhos tem essa cultura da violência contra a mulher e, assim, como o gatilho para a história andar é um assassinato, é um estupro. E aí esse conceito surgiu, assim, nessa discussão a partir de uma história do Lanterna Verde, né? Que ele chega em casa e encontra sua mulher morta, enfiada dentro de uma geladeira e a partir daí a trajetória dele começa, assim, né? Então, assim, como que tá por aí, né? E, assim, os quadrinhos mostram muito isso, assim, né? O teste Bechdel é de uma quadrinista, assim, então você vê que tá na cultura pop em geral, né? Sim, tá na cultura pop em geral. Você falou desse teste, dessa expressão, eu lembrei que tem um texto que eu vi recentemente, a gente pode depois achar e colocar o link, isso é Síndrome da Menina Morta, alguma coisa assim. A quantidade de filmes, principalmente filmes policiais, e que giram em torno do assassinato de uma mulher e ela tá ali só para parecer morta. E outra coisa, sabe? normalmente, esses casos, esses programas, né, de, tipo, policiais e tal, cara, cara, repara, normalmente as vítimas, elas não têm nome nem história, sacou? Então, realmente é só o gatilho, e realmente é muito gratuito, assim, sabe? Então, assim, é legal também fazer essa análise e ver outros caminhos que a gente pode tomar, né? Sim. Mas você ia falando do... Eu falei do Síndrome da Menina Morta. A gente estava falando do teste Bechdel. Tá. Eu ia falar de algumas dicas, né? De como melhorar a representação das mulheres e a representação da diversidade em geral nos seus roteiros. Tem coisas que são bem, bem simples, né? Primeiro, dê nome para suas personagens. Isso não acontece só com personagens mulheres, não. Isso acontece muitas vezes com personagens negras também. Essa coisa de não nomear, né? Então, primeira coisa, gente, dê nomes, né? E tem um outro teste que você me comentou comigo uma vez também, que fala do arco. Isso é bem interessante também. É interessante. É o seguinte, porque assim, eu acho que esse teste Bechdel-Bechdel, que eu não sei falar, ele assim, ele é o início de tudo, ele é importante, mas às vezes ele, assim, tipo, não é... Eu acho que a gente também tem que ir para a questão
subjetividade, fazer uma análise como todo. Ele é importante, mas assim, surgiu um outro teste que chama o teste Makomori, que é uma personagem do filme Círculo de Fogo, do Guilherme Del Toro, e que, cara, diz que estar lá não é sinônimo de presença. Então ele vem também com umas 3 perguntas, assim. A primeira é, há pelo menos uma personagem feminina no filme? A segunda, que eu acho que é um passo a mais, assim, ela tem o seu próprio arco narrativo, ou seja, o seu conflito é, tipo, particular e não, tipo, um conflito que envolva algum homem, né? Aí a terceira pergunta, esse arco não é uma escadinha para a história de um personagem masculino? Então, eu acho que tipo, é um outro teste legal de pesquisar, de ver, de analisar. Pensar, Né? E né? também. Pensar. Porque, cara, esses filmes clássicos todos que a gente foi formado, os filmes da nossa geração dos anos 80, assim, sabe? Cara, é tudo meio assim, né? Também tem outro princípio que a gente tinha comentado, que é o princípio Smurfette, né? Que aí, assim, que é o seguinte, os Smurfs lá, eles viviam só entre homens até que o Gargamel fez uma versão feminina deles, aí pra, tipo, meio que pra ferrar com todo mundo lá, e aí, tipo, o papai Smurf foi lá e transformou a Smurfette numa loura boazinha, linda e loura, não sei o que, padrãozinha, sacou? E aí, assim, esse princípio Smurfette, ele surgiu de um artigo do New York Times, que é interessante ver também. E a gente vê por aí, por exemplo, a primeira temporada de Stranger Things é a Eleven, né? É só ela, tipo, tem que ter uma menininha lá no meio, assim, cara. Sei lá, os filmes da Marvel, assim, tipo, cara, Homens de Ferro, Vingadores, assim, enfim, The Wonders, se você for pensar assim, sabe, sempre tem essa, tipo, a única mulher e tal, que tá lá, sabe, tipo, velho, sei lá, enfim, aí esse princípio, o Smurfette também é legal de pensar, né, tipo, vamos enfiar uma Se você não mulher tá aí. fazendo isso, né? Se você, a gente às vezes é inconsciente, né? Então, Muito são inconsciente. provocações. Esses testes todos. Ai, a Luísa tá aqui. Oi, Luísa. Luísa Pécora, do Mulher no Cinema. Legal. Esses testes são provocações, é pra gente se perguntar, porque. Lembrei a história que eu não contei. Porque tá Conta. tão Aí eu vou até deitar, inconsciente, gente, eu tô assim. tão à vontade que eu vou deitar aqui. Tá tão no nosso inconsciente essa questão de que a figura do masculino é a figura universal e é a Uhum. figura de destaque e é quem leva a história. É tão, é tão, é tão, é tão martelado dentro da gente que Tá encravado, né? eu cheguei ao ponto, eu criei uma personagem que era inspirado na minha avó. E eu transformei Sim. essa personagem em um homem, um vovô. Cara, por quê? Não faz o menor sentido. É a história da minha avó. E eu só me dei conta disso depois do filme pronto. Vou Anos deitar. depois do filme pronto. Pois é. Então, E eu isso tá compartilho. muito no inconsciente. Tá. E eu percebi que eu sempre fui pensando, escrevendo e tendo ideias de histórias conduzidas por homens, protagonizadas por homens. Uhum. E foi um susto enorme quando eu percebi que isso estava acontecendo comigo. E eu acho que, de repente, isso acontece com muitas mulheres criadoras por aí. Eu acho que você também já me falou sobre isso, né? Eu, assim, a vez que eu tava assistindo uma live sua, eu não lembro com quem que era, e aí você falou isso, cara, eu também lembrei que, assim, as minhas primeiras histórias, os meus primeiros curtas, eu amo o Requiem, é lindo, assim, eu gosto bastante, assim, sabe, mas eu não lembro de nenhum momento eu ter perguntado, por que não uma mulher? Por que um menino? E uma vez me fizeram essa pergunta, né? Então, né, deve ter alguma coisa nessa história e tal, né? Por que um menino e um vozinho e tal? Aí eu comecei a pensar assim, cara, não. E aí, assim, tipo, um segundo curta que eu fui escrever também, o personagem era um menino, e eu também comecei a me perguntar, assim, gente, mas por quê? Aí eu comecei a pensar, tipo, em colocar mulheres protagonistas, assim, sabe? Tipo, como é que seria essa história se fosse com uma menina e tal, dentro desse conceito que eu quero trabalhar? E, cara, surgiu uma coisa muito única, que é, tipo, uma menina muçulmana que ganha um biquíni de uma menina católica de presente, né, brasileira. Enfim, e como é único, né, cara, assim, sabe? Como existem outros caminhos e como existem histórias só nossas, assim, não que outras não possam ser contadas, mas, assim, o tanto que a gente consegue, tipo, ter personagens femininas interessantes, assim, né?
E aí, quando a gente estava conversando para fazer a live, eu também percebi, eu faço muito institucional também de vez em quando, né? Estava escrevendo lá a historinha do institucional, que é, assim, sobre empreendedorismo, assim, sabe? Tipo, e aí, animação, né? Porque não pode sair de casa e tal. Aí eu tava lá escrevendo a historinha e eu, então, o empreendedor, fulano de tal. Eu parei, por que o empreendedor? Aí eu coloquei uma promessa pra mim mesma. Se o cliente assistir, ele vai perceber. Aí eu falei, cara, todos os personagens que eu escrevi nos roteiros dessa série e nas próximas, todas sempre vão ser mulheres, assim, sabe? Aí eu Até tô que só digam o esperando, assim, contrário. até que digam o contrário, assim. Até porque, cara, se você for ver também a representatividade das empresárias, as empresárias são a maioria, entendeu? Então, assim, aí você vai fazendo esses links, assim, sabe? Eu Sim. acho interessante, assim. Gente, o Thiago Dottori, óbvio, várias Ah, pessoas legais entrando. Renata, são Hum, 20 para as 4, passa super rápido, né? Eu queria ler um comentário aqui da uhum, Letícia, que é uma coisa também para a gente colocar em pauta e falar muito, que é muito sério, que é sobre a invisibilização das mulheres no sim, audiovisual. Recentemente a gente teve o caso da Caroline Okoshi. Ah, não, Caroline, qual é o nome da Caroline? Ah, Fiorati, eu Okoshi acho que é Fiorati. Caroline Ococho Fiorati, né? O caso lá da unidade Isso, básica, que isso, a isso. Letícia, beijo pra Letícia, comentou. Olha o batom que eu tô usando, foi você que É, me indicou. então, para quem não acompanhou, saiu uma matéria sobre a unidade básica em que o nome dela não é citado como diretora. O Caco Ciocler também é diretor da série, mas na matéria o Caco Ciocler é o diretor, ponto. Uhum, Ela não é citada, sabe? Simplesmente é como se ela não existisse. E aparentemente um jornalista esteve no set. uhum, Então, assim, como. Não dá, gente. Não dá, sabe? A gente uhum. precisa. A gente não pode admitir, permitir que essa invisibilização continue ocorrendo assim, sem nenhum E tipo de. uhum. Pode falar. Não, pode continuar, pode terminar. É porque eu também lembrei de um caso que é o seguinte, cara, a gente só pensa no Fernando Meirelles, né, no Cidade de Deus. E foi tipo uma Sim, Kátia co-direção, Lund. né? Exatamente. Então, assim, Sim, cara. Oi, outra Simônia. invisibilização. Exatamente. Outra não, entendeu? Aí, assim, Invisibilização. cara. E aí, volta e meia, você vê Como é casos que você comum, realmente. né? Que você não é acreditado, assim, sabe? Isso Ou, é outro ponto. e outra forma de fazer isso, né, é o que está acontecendo ali com a série da Marielle, né? Que é a invisibilização, porque você não chega nem a contratar as pessoas Uhum. para escrever, né? Como é que você faz uma série sobre a Marielle Franco e essa série não é escrita e dirigida por pessoas negras, assim? Isso é uma forma de É, visibilização, você não permitir que essas pessoas contem essa história, as pessoas, que as pessoas, que a gente tem uma quantidade tão grande de cineastas, diretoras, roteiristas negras incríveis. Inclusive a sim. Manifesta nessa época lançou assim uma campanha jogando as mini bios desses profissionais. Nesse caso, a Uhum. gente abriu até uma exceção, a gente falou de homens, né? Aham. Geralmente a gente fala só de mulheres a manifesta, a gente falou de homens também, para mostrar, olha a diversidade da comunidade negra no audiovisual e olha a qualidade do trabalho dessas pessoas. Como assim a gente fala que nós não tem um Spike Lee, então eu tive que chamar o Padilha. Não, gente, não dá. É. E isso, enfim, foi uma polêmica, e de certa forma foi Uhum. uma polêmica. Ai, peraí, só deixa eu ver aqui, tá chegando os comentários. Eu falei que eu ia abrir É. para comentários e não abri, né? Mas as pessoas começaram a comentar. Ótimo. Você quer A falar? Vânia. Não, é porque eu quero ler aqui da Vânia Matos, ela fala assim, ó, a SPCine é um exemplo atual de fomento e gestão de políticas públicas afirmativa para o audiovisual, fundamental provocar o debate, mercado, mas sem políticas públicas, os avanços não se sistematizam, assim, tá certíssimo. Cara, A gente tem que continuar pressionando por políticas públicas, assim, por mais que a gente é importante o que a gente faz sozinho, mas não pode parar de pressionar, porque faz muita diferença, né? Quando você tem, por ela fala exemplo, o caso da SPCine. Ela fala que ó, união e fortalecimento das associações coletivas é muito importante, especialmente nesse momento de desmonte, com certeza. Estou vendo aí a API, assim, eu participo da ABCV aqui em Brasília também, meio que se mobilizando, né, para
neste momento de distopia, né, tipo, ver o que acontece, né? Nessas horas, eu moro bem perto do palácio, assim, sabe? Dá vontade de chegar lá e tacar alguma coisa, assim, sabe? Naquele presidente. Assim, às vezes eu vou andar de bicicleta, passo lá perto e mando um fora Bolsonaro e tal, eu consigo um momento de catarse. Porque esse momento realmente está bem difícil, assim. Olha, Mas... a Gil entrou. Tem mais um comentário aqui da Belize. Gente, a Belize tem um podcast muito legal, que é o Ai, gente, Spoilando tô a adorando. Peça. Qual? Spoilando a Peça. Ah, Belize, depois legal. eu vou indicar aí nos comentários, no final também. Segundo Que eu podcast, escutei. né? Que a gente comenta. Eu escutei o da Maria Chu, que foi sensacional. E eu tô aqui no interior de Minas, eu não vou conseguir ver peça nenhuma, nem quando acabar a quarentena, então não tem problema nenhuma dar spoiler da peça, pelo menos eu tô inteirada do que está sendo produzido aí, achei o máximo. E a Isso. Belize falou o seguinte: nem quem é acreditado deveria permitir algo assim, por respeito a outra profissional. Você diz, Belize, não sei se você entende, você diz no caso de um projeto em que uma mulher não é acreditada e quem seria acreditado, um homem, enfim, Tem que aceita e se não fala nada e não se posicionar. posiciona. É isso, é questão do Eu posicionamento, acho é que na isso. vida, assim, sabe? Eu acho que, cara, assim, mulher, principalmente nas questões, assim, de trabalho, cara, por exemplo, não é pra deixar passar esse negócio da passividade, né? Eu acho que em várias situações, assim, racismo mesmo, homofobia, assim, sabe? Ah, mas eu não falei nada, não fui eu. Foda-se, cara, vai lá velho, defende, assim, sabe? Não aguenta essa passividade muitas vezes também, né? Ah, mas não foi comigo, ah, mas tudo bem, entendeu? Então, acho que, cara, é um momento, assim, de posicionar, sabe? Tipo, enfim, não passa mais essas coisas, não dá mais pra É, passar. se a gente não se posiciona, se a gente se cala, a gente está permitindo que isso se perpetue, né? É. E deixa eu só ver se tem mais algum Você comentário que eu quer. perdi. Olha só, a gente. A gente não falou da série que você queria indicar, né? Cara, Enquanto não assim, a gente. rola nenhum comentário, fala da série aí pra gente. Qual que é? A gente já indicou aqui alguns curtas que estavam em Brasília e que estão naquele site lá Tô no do. tem vários curtas que estavam em Brasília, enfim, curtas ótimos estão rodando em festivais por aí, que estão no Porta Curtas, que estão concorrendo ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e por isso estão liberados por um tempo no Porta Curtas. Então, você pode assistir lá o Ram, pode assistir Alfazema, Tem o o Asas. Ângela. Qual que é o Asas? Como é que é o nome, gente? Sem Asas, Asas. da Sem Renata asas. Martins, que é Isso. incrível. O Baile, Uhum. da O Cíntia. baile da Cíntia. Ah, eu É, assisti. é, Ai, é, coraçãozinho. é. Quando a gente estava conversando. Pode falar. Não, é que eu vi aqui um comentário da Ana. Ana é da WIFT Brasil. Ana, o Hum, feminismo é plural e não singular. Acho que também isso, tem. exatamente. Desculpa, você ia falar da série, né? Não é que assim, a gente falou aí também do Despertar delas Hormigas, que é um filme também de indicação que está no SP Cine, e que são obras que a gente achou interessante, que a gente assistiu para indicar também. Cara, e uma das que eu assisti nessa quarentena que eu falei, cara, que massa, que legal, e como coloca a mulher protagonista de uma outra forma e de um outro lugar e de outros pontos é Dietland, da Amazon, Ai, que é a história de uma mulher que ela tem 130 quilos, ela trabalha como ghostwriter numa empresa de revistas, né? De revistas para mulheres e tal. E aí ela responde as cartas, os e-mails das leitoras, assim, como se fosse a CEO de lá, que é uma mulher toda linda, padrão, assim, sabe? E aí, tipo, ela vai respondendo essas cartas, e muitas cartas não, né, e-mails, falam mesmo de situações de assédio, de estupro e tal. E paralelamente tem eu não vou dar spoiler, tá, gente? Mas paralelamente tem uma organização terrorista chamada Jennifer, que tá assassinando caras estupradores e assediadores, e assassina esses caras, e esses caras simplesmente caem do céu, literalmente, assim. It's raining men. Tipo, eles caem do céu, e aí é interessante que você vai vendo ao decorrer
da série que, tipo, as mulheres da cidade, elas estão simpatizando com esse terrorismo aí da Jennifer, porque agora elas se sentem mais seguras, assim, sabe? Então elas podem correr à noite na rua sem sentir medo, elas podem andar sozinhas sem sentir medo, assim, sabe? E aí é interessante que os caras mais poderosos, assim, eles começam a ficar com medo, porque eles podem ser os próximos assassinados e tem culpa no cartório, né? Então, tipo, cara, eu acho muito interessante, assim, sabe? Porque eu acho que, cara, é metaforicamente. Sabe quando você quer matar os caras machistas? Você quer matar alguém porque assediou, você sofreu algum tipo de assédio e tal. Enfim, eu acho que, cara, essa série conseguiu colocar em tela, assim, sabe? Tipo, esse sentimento, assim, sabe? E, ó, mamãe, oi, mamãe. Mamãe é ótimo, minha tia também. Então, aí conseguiu colocar na tela esse sentimento. Ai, minha perna tá formigando. Esse sentimento, assim, sabe? Então, eu acho Daitlin muito interessante, porque, cara, é uma personagem de 130 quilos, então, tipo, o que ela mais quer na vida é, tipo, juntar dinheiro pra fazer a cirurgia bariátrica, porque assim ela vai ser padrão, vai ser uma pessoa normal. Então, tem uma crítica também àqueles vigilantes do peso e tal. Então, assim, existe um universo, assim, que pode ser explorado, entendeu? De, tipo, mulheres protagonistas, que elas podem protagonizar histórias tão diversas, assim, né? Acho que o que não dá mais é isso, né? Tipo, histórias baseadas em, cara, gratuitamente violência e assédio. E que é uma coisa que fica no inconsciente mesmo. A gente tá vendo aí o número de casos de assédio na quarentena e de violência contra a mulher aumentando, tipo, de uma forma muito bizarra, porque, cara, as mulheres estão trancadas com seus assediadores, assim, né? Então, cara, você vai ver os dados também, você vai ver os dados, por exemplo, sobre estupro, essas coisas todas, e você vê que, cara, tipo, a maioria das pessoas que cometem crime são pessoas próximas, assim, sabe? Chama Dietland. Gente, cara, É, alguém perguntou. eu acho Não é filme, é interessante, né? série. Série. Acho interessante dessa série um ponto que é, a- isso tudo continua acontecendo por falta de punição, né? Porque esses homens saem impunes, né? Você Uhum, conseguir condenar um homem por assédio, por estupro, uhum. não é exatamente uma tarefa fácil, né? E, É, e, cara. e, e é para começar, assim, as mulheres conseguirem fazer essa denúncia. E recentemente a gente teve uma denúncia dentro do universo aí do cinema contra um diretor de 3 mulheres diferentes, de lugares diferentes. Uhum, E como ainda assim eu cheguei a ter contato com amigos homens que ainda uhum. estavam na dúvida. Que o É, fulano é um cara muito legal. Eu falei, não, gente, não, tá tudo errado. Para. Escuta essas uhum, mulheres. uhum. E aí, assim, esses movimentos que vem acontecendo, principalmente, sei lá, no Oscar, né? Também, tipo, o Me Too, esse movimento Me Too, que é a luta contra assédio, né? Enfim, eu tava até ouvindo esse podcast das primas, que eu acho muito maravilhoso, educativo pra mim, assim, sabe? Tem aquele, Casey Affleck, não sei como é que fala, que ele ganhou o Oscar, assim, sabe? Mas que, cara, ele foi, por esse movimento Me Too, ele foi acusado, né? E aí agora ele tá lançando, parece que ele tá lançando um filme que, cara, ele é o pai de uma menininha e, tipo, não existe mais é, outras mulheres no mundo, ele tem que cuidar da mulher, assim, da menina. Assim, tipo, o herói, o Ai, homem-herói, assim, sabe? Tipo, preguiça. e aí vai... E aí, assim, uns absurdos, assim, sabe? Tipo... Enfim, tem um termo que se usa, que é o backlash, né? Reação conservadora quando esses caras são confrontados, assim, né? Uhum. Então, enfim, sei lá, Mas a eu gente tem que fico. continuar confrontando e confrontando juntas, né? E isso que faz Exatamente. a diferença. Quando a gente consegue, que é o movimento Me Too, que é o que aconteceu naquele caso de assédio do José Maia, que não ia dar em Uhum, nada, porque, né, eu exatamente. sou um ator todo poderoso e Uhum, né? Ninguém vai me tocar. Não, vai sim. uhum, Por que aquela mulher conseguiu chegar ali e fazer essa uhum, denúncia? Ela teve o apoio de uhum, uma rede, né? Então, como é uhum, importante essa rede? Essas redes que a gente está uhum, construindo aqui, o Cabiria, a uhum, Manifesta, uhum, essas redes né, dentro do audiovisual, essas redes são uhum. muito importantes. E deixa eu só fazer uns comentários aqui, que a gente está Tá. quase acabando, e algumas pessoas falaram, eu queria. Deixa eu ver aqui. A Vânia lembra. Gente,
Vânia, obrigada. Eu esqueci de Big falar Little isso, gente. Lies. A gente tá aqui no canal do Cabiria e eu não Pra falo falar da... que muitos desses filmes que estão lá concorrendo ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, eles estiveram no Cabiria no passado, né? Enfim. Isso é muito legal, exatamente. E além desse comentário aí da Vânia, eu vi um comentário aqui interessante. Isso lembra, quando eu tava falando do Dietland, a Saskia Lemos falou que o Dietland lembra Big Little Lies, que quem não viu, assim, tampa os ouvidos agora, mas que no final as mulheres juntas acabam matando o agressor, assim, sabe? É tipo a vontade, pelo menos nas telas, de fazer a justiça com as próprias mãos. Já era pra ter visto Big Little Lies, quem não viu, tá? Se foi spoiler e tal. Mas assim, e assim, trazendo para o Cabiria também, cara, o que eu acho interessante é esse incentivo de, tipo, de você, né, ter mulheres e personagens interessantes e, assim, e assim, a expectativa desses futuros filmes, assim, cara. Eu fiquei mó feliz aí com a Rafa Camelo, que o filme, que, tipo, o roteiro dela tá entrando em vários laboratórios, que ganhou ano passado o Cabiria também. Eu tô na expectativa para ver, assim, sabe, quando tenho certeza que vai ser um filme lindo, assim, sabe? E também tem, cara, falando em curta-metragem, dando indicação, tem um curta-metragem que eu acho muito incrível, que é das antigas, que chama Elle, que é Thaís Fujinaga, né? Que também já ganhou 300 vezes o prêmio. Eu também não sei. Duas. Né? Ela ganhou 2 e foi finalista numa terceira. Isso. E que eu também fico muito na expectativa de ver, assim, sabe? Principalmente quem vem dos curtas, como eu, assim, sabe? De ver esses longas no futuro próximo, assim, com personagens interessantes, assim, né? A gente tá com 3 minutinhos. Acho que a gente já pode, né, encerrar esse papo. Obrigada por você ter estado aqui com a gente nessa conversa. Eu que agradeço. Pode falar. Não, nessa conversa que daria para ficar aqui horas, né? A gente nem falou todas as nossas referências do que a gente está assistindo, né? Enfim. E obrigada por todo mundo que está aí assistindo. Às vezes parece que é pouquinho, 20 e poucas pessoas, mas eu acho incrível, cara, 20 e poucas pessoas, fico imaginando uma sala com 20 e poucas pessoas, é muita gente que a gente está conseguindo conversar aqui, né? Então, isso foi uma coisa legal que as lives trouxeram, que a quarentena trouxe pra gente, essa descoberta das lives, né? Exatamente. Então é isso, assim, obrigada, e vamos fazer outras. A gente vai ter lives aí falando sobre o Cabiria, que vai abrir inscrições em breve. Quem tem roteiro aí na gaveta. Isso. Você quer finalizar só falando mais ou menos, assim, quais que são as categorias do Cabiria? E também a Renata perguntou se a gente consegue enviar as referências de filme. A gente posta, né, depois, tem um monte que a gente não falou. Mas para você ir explicando, se você puder falar as categorias do Cabiria, né? Porque eu sou uma entusiasta e vou entrar, né, com algumas coisas. Quero ver se esse ano você se inscreve, hein? Vou me inscrever com certeza. Quais que são, nesses últimos 2 minutos? Bom, eu não sei se eu vou saber... Pronto. Sei. Tocou o telefone bem na hora que eu ia finalizar. Então vamos lá. Não vou dar spoiler, Vânia, pode deixar, não vou dar spoiler. Vou só contar que a gente continua com as categorias que a gente, né, teve no ano passado, que é longa ficção, série de ficção e argumento de longa infanto-juvenil. E estamos aí pensando em novas categorias, mas aí é surpresa, vocês vão saber em breve. Tá bom? Mais uma novidadezinha, alguma coisa, não pode falar? Não, tá bom, vou ficar na curiosidade. Então muito obrigada. Marília, adorei, assim, ótimo, obrigada. E parabéns, assim, pelo trabalho. Até uma próxima. Até próximas lives também. Tá bom. Beijo. Tchau, gente. Brigadão. Valeu quem participou. Aí eu